Tem Notícias. Oferecimento. Certificado de Contribuição Hipersaúde. Adquira e contribua com o Hospital Amaral Carvalho. E Vestibular Unimar. Provas 21 de outubro. Inscreva-se unimar.br. Olá, muito bom dia para você. O Tem Notícias está começando neste feriado de 7 de setembro. E aí, o que você está fazendo neste feriado? Está aproveitando com a família, com os amigos, descansando um pouco, trabalhando, independentemente da situação? Fique comigo aqui no Tem Notícias. Não me abandone neste feriado de 7 de setembro. Aliás, as comemorações desse feriado são o primeiro destaque desta edição do Tem Notícias. Carolina Abelim. O Sambódromo de Bauru ficou lotado para acompanhar o desfile cívico. Entidades, estudantes e militares participaram das festividades. Aqui em Gás, os moradores também acordaram cedo nesse feriado para comemorar o 7 de setembro. A polícia ainda procura por bandidos que aterrorizaram Bauru na quarta-feira. E o Tem Notícias teve acesso a novas imagens da ação dos criminosos. Nelas, dá para ver os assaltantes fortemente armados, rendendo pessoas na rua e atirando contra câmeras de segurança. E hoje você acompanha a nova pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo. Tem a nossa agenda de cultura e lazer, Fernanda Albaide. Feriado de muita curtição, não vai faltar música para animar o seu fim de semana prolongado. E no esporte, Alexandre Azanque. Hoje a gente vai falar de uma equipe de Fórmula 1 aqui de Bauru, ou quase isso. Sexta-feira, 7 de setembro, o Tem Notícias está começando. ...196 anos da independência do Brasil, hein? E o Tem Notícias está de pé aqui acompanhando todas as comemorações na nossa região. Vamos começar com Bauru, então, que tem um desfile cívico que reúne milhares de pessoas todos os anos ali no Sambódromo. Carolina Abelim, como é que está a situação por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Olha, são os momentos finais aí desse desfile cívico da pátria tradicional de 7 de setembro, que se comemora a independência do Brasil. Daqui a pouquinho deve estar entrando a banda marcial do SESI, que é o antepenúltimo grupo deste dia de hoje. Esse desfile que você acompanha aí pelas imagens de William Silva começou pontualmente, gente, como estava previsto, 9 horas da manhã, com a banda marcial do Liceu Noroeste, abrindo caminho para o Exército, o tiro de guerra e aí na sequência as corporações da Polícia Militar, com o canil, que sempre chama muita atenção das crianças e dos jovens, né? A cavalaria, aí também todas as viaturas, e um dos momentos de destaque aí foi a passagem do helicóptero Águia aqui pelo Sambódromo de Bauru. Tivemos a presença também do Corpo de Bombeiros e, claro, esse desfile que conta também com muitas escolas, muitas entidades. A PAI esteve por aqui também, abrilhantou esse desfile aí com um grupo participante de pais, com suas crianças aqui também. Deve estar acabando daqui a pouquinho, então começou pontualmente, transcorreu tudo dentro da normalidade. Cerca de 4 mil integrantes este ano, aí, esse desfile da pátria que só cresce a cada ano, né? Mais de 50 entidades, passando então agora daqui a pouquinho a antepenúltima, que é a banda marcial do SESI, gente. E segundo a prefeitura, Evandro, o número divulgado agora, o Sambódromo que agora já está um pouquinho esvaziando, né? As pessoas indo embora, mas lotou aqui as arquibancadas. 20 mil pessoas estiveram aqui para prestigiar este desfile cívico do 7 de setembro, Evandro. Pois é, Carolina, né? Chegando a hora do almoço, o pessoal começa a ficar com fome e aí vai para casa aproveitar aí esse momento, esse feriadão. Obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Vamos com o Guilherme Lopes agora, porque lá em Garça esse desfile reúne 39 instituições, entre escolas, né, e outros participantes. Guilherme, como é que foi por aí? Boa tarde para você. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi muito legal, viu? A cidade de Garça acordou cedo e o pessoal veio para a rua acompanhar o desfile da independência nesse dia 7 de setembro. Olha, ao todo 39 instituições participaram, quase 4 mil pessoas desfilaram por aqui. O desfile que começou pouco depois das 9 horas da manhã, a gente tem as imagens aí para o pessoal de casa acompanhar. O desfile foi aberto pelos atiradores do tiro de guerra. Dentro dos atiradores também tiveram os grupos dos atiradores mirins, dos atiradores que já passaram
passaram pelo tiro de guerra também. E na sequência foi a vez da Polícia Militar, também teve os bombeiros, né, que com aqueles carros fazendo barulho do jeito que a turma gosta. Os alunos da APAE também participaram, inclusive a banda da associação que se apresentou durante o desfile. E claro que muita gente acompanhou, viu? As escolas municipais e estaduais de Garça também participaram desse Dia da Independência com muitas fanfarras, o que ajudou a animar a turma aí durante quase 3 horas de desfile. A organização estimou cerca de 7 mil pessoas que acompanharam os desfiles e que acabou agora há pouquinho, viu? Inclusive a rua Carlos Ferrari aqui já foi liberada, tem poucas pessoas, a turma indo para casa para aproveitar esse feriado da Independência. Por aqui, Evandro, a gente acompanhou, foi tudo muito legal, desde as 9 horas da manhã, quase 3 horas de desfile, com muita música e muita animação. Um dia diferente, né? Que bom, Guilherme. Aproveite aí vocês também, bom descanso depois dessa manhã de trabalho aí para sua equipe, pessoal de Marília. Boa tarde. E em Botucatu e em Ourinhos também teve aí festa, vamos acompanhar. Em Ourinhos foram 54 entidades com cerca de 6 mil integrantes. Entre eles, alunos de escolas públicas e particulares e a Associação Mirim. A Avenida Altino Arantes foi bloqueada para receber a comemoração. Um dos destaques deste ano foi a homenagem aos 100 anos da cidade. E em Botucatu, o desfile foi aberto às 9 horas da manhã com os carros que fazem a segurança do município. A rua Amando de Barros ficou lotada. O desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil reuniu escolas e instituições como a APAE. O som ficou por conta da Corporação Musical Dr. Damião Pinheiro Machado. Esses desfiles fazem a gente relembrar o passado também, né? Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque o assunto da semana foi justamente o ataque dos criminosos à agência da Caixa Econômica Federal e o Tem Notícias teve acesso aí a imagens exclusivas de câmeras de segurança que mostram a chegada da quadrilha na cidade. Olha só. Nas imagens é possível ver 2 carros chegando ao local onde esse ônibus está estacionado, perto de onde aconteceu o assalto. O motorista e um passageiro estavam em frente a um estabelecimento comercial quando são surpreendidos pelos assaltantes armados. Eles ajoelham e são rendidos. Em seguida, um dos assaltantes atira em um poste de iluminação pública. A movimentação continua e é possível ver alguns dos integrantes da quadrilha andando do outro lado da rua. Em outra imagem, um dos assaltantes anda tranquilamente pela calçada, com um chapéu e uma arma que parece um fuzil. Depois, um deles atira contra a câmera, que fica destruída. Nessas imagens feitas por moradores, é possível ver o momento em que um dos carros usados no assalto passa pela rua, na região onde os assaltantes se posicionaram. Em seguida, outro carro passa com o pisca-alerta ligado. Em outra imagem, é possível ver 2 motos pilotadas por homens que parecem dar apoio aos criminosos. Um deles assovia. O tiroteio entre a quadrilha e a polícia durou cerca de 1 hora e deixou a população apavorada. Nós conversamos com um especialista em armamento e tiro, que fez uma demonstração para nossa equipe. Este fuzil tem o mesmo poder de fogo das armas utilizadas pelos bandidos no assalto em Bauru. A munição é de calibre 7,62. A bala pode alcançar a velocidade de até 1.200 metros por segundo. O estrago que ela faz é enorme. Olha. Segundo a polícia, a quadrilha era formada por cerca de 20 homens. Até o momento, apenas 2 deles foram presos em Rio Claro ontem por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, de São Paulo. Eles passaram por audiência de custódia e foram encaminhados para presídios não divulgados pela polícia. E uma notícia preocupante: parentes e amigos do Rafael, aquele rapaz que levou um soco no queixo em Pirajuí e teve traumatismo craniano, a família toda está fazendo uma corrente de oração porque o estado de saúde dele piorou. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os dias têm sido de oração. Os amigos e familiares de Rafael de Souza Pfeiffer, de 35 anos, estão se reunindo todas as noites em frente à oficina em que ele trabalhava em Pirajuí. Todos pedem que Rafael saia da UTI e volte para casa. Depois de uma leve melhora no quadro clínico no início da semana, quando chegou a ir para o quarto,
Ele voltou para a unidade de terapia intensiva do Hospital de Base de Bauru em estado grave, sem previsão de alta. A gente está à espera de um milagre. Essa certeza assim, que a gente tem que ter, que um milagre vai acontecer. Rafael bateu a cabeça no chão depois de levar um soco. A agressão aconteceu no último fim de semana, na saída de uma boate. Uma câmera de segurança registrou tudo. A lesão cerebral que ele teve é como se ele tivesse capotado o carro várias vezes. Ou então que ele tivesse se envolvido em uma briga onde várias pessoas tivessem dado pontapé na cabeça dele. De acordo com este neurologista, o soco e a queda podem ter provocado lesões graves. Nos traumas graves, muitas vezes você tem lesões no tronco cerebral que podem ser transitórias, ou seja, a pessoa fica em coma ou desacordada por alguns segundos, né? Ou permanentes até, são aqueles comas que duram vários meses, e o paciente acorda normalmente já com sequelas graves. O agricultor Elton Alves dos Santos, suspeito de agredir Rafael, se apresentou à delegacia de Pirajuí na segunda-feira. Ele prestou depoimento e vai responder em liberdade por lesão corporal. Vamos dar uma pausa agora para a gente acompanhar como é que fica o tempo aí nesse fim de semana prolongado. Olha só. O sol brilha forte nesta tarde na região de Bauru e a sensação é de calor. Não há previsão de chuva por enquanto. O destaque de hoje é a baixa umidade do ar. Nas próximas horas, os índices de umidade devem atingir valores críticos, em torno de 20%. Essa secura vai incomodar bastante, principalmente quem já tem algum problema respiratório crônico. No decorrer do fim de semana, o tempo continua seco e o sol ainda vai predominar na região. A máxima prevista para Marília é de 29 graus e 30 graus em Jaú. Em Assis faz sol hoje e o tempo fica firme. A temperatura deve chegar aos 29 graus nesta tarde. Não há expectativa de chuva em Botucatu e a sensação é de calor, com máxima de 28 graus. O sol predomina neste feriado em Bauru e o ar fica muito seco, com umidade próxima a 20%. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. Amanhã o sol também brilha forte, esquenta à tarde e não chove. Máxima de 31 graus. Que dia maravilhoso para aproveitar uma boa de uma folga, Mariana Bonora. Não é o nosso caso, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho para você. Hoje eu vou até a noite. Então não vou aproveitar, não. Então boa sorte para você. E aí, Mari? Então vamos lá, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando Tem Notícias nesse feriado. Olha só, no ano passado o G1 iniciou o projeto Monitor da Violência. Durante uma semana, equipes do G1 de todo o país levantaram as mortes violentas registradas no Brasil inteiro. E a partir daí a gente passou a monitorar as investigações desses crimes. E agora, um ano depois, um novo levantamento do Monitor aponta que apenas 2% das 1.195 mortes registradas entre os dias 20 e 27 de agosto do ano passado tiveram acusados julgados, ou seja, apenas 30 casos foram para julgamento e tiveram essas pessoas aí, esses acusados julgados. O restante está ainda em fase de investigação e alguns sequer se transformaram em inquérito policial. Aqui na nossa região, apenas um dos casos, um caso de feminicídio registrado em Tupã, tem um acusado preso, mas ele ainda não passou por julgamento. Os outros 2 homicídios registrados nesse período, em Lençóis Paulista e Botucatu, ainda estão em inquérito, em andamento e não tem nenhum suspeito preso. E no nosso site tem todas as informações sobre esse novo levantamento do Monitor da Violência e também todas as reportagens que foram publicadas em um ano desse projeto, que contou com a colaboração de mais de 200 jornalistas do G1. É só acessar o nosso G1, Bauru, Marília e região e conferir. Hoje eu vou ficando por aqui, uma ótima tarde para todo mundo. Segunda-feira eu volto com mais informações do G1. Evandro. Aliás, um projeto muito importante para que todos tenham acesso a essas informações, né, Mari? Sim. Muito legal essa iniciativa do G1. Uma boa tarde para você. Bom trabalho, então, durante este dia. Obrigada, Evandro. Até segunda. Até. Tchau. No próximo bloco, tem Fernanda Albaide, que traz os destaques de cultura e lazer. A balada não tira folga. E Fernanda Albaide também não, para contar tudo pra gente, daqui a pouquinho. Vamos com o pessoal de casa agora? Tem? Então vamos lá. Oi, Evandro. Eu sou Gabriel. Sou daqui de Ourinhos
E eu tô ligadinho aqui na TVT, a TV que tem você. Valeu, Obrigado, Gabriel. Tchau. Eu que agradeço. Agora, Júlia de Quatá e assista a TVT em todos os dias, assim que chego da escola. Tchau, Evandro. Tchau. Oi, Evandro. Oi, Evandro. Aqui é o Pedro, da cidade de Jaú, e a mamãe Cibele. Mamãe Cibele. Tudo bem? Tudo bem. Estamos ligadinhos todos os dias aí com você. Todos os dias com você. Beijo. Cara, Tchau. dá um beijo nesse Pedro e um abraço bem forte nesse moleque fofo lá de Jaú. Obrigado pela mensagem, viu? Vamos com Bauru ao vivo. Tempo aberto em Bauru. 24 graus, né? Deu uma aquecida boa para aproveitar essa folga. 12h14, a gente volta já. O Datafolha divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do estado. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Então vamos aos números. João Dória, do PSDB, tinha 25% na primeira pesquisa e manteve o mesmo número agora. Com a margem de erro, tem entre 23% e 27%. Paulo Scaff, do MDB, aparecia com 20%, agora tem 23%. Com a margem de erro, entre 21% e 25%, e está tecnicamente empatado com Dória. Márcio França, do PSB, somava 4%, agora 8%. De 6 a 10 com a margem de erro. Luiz Marinho, do PT, tinha 4%, agora tem 5%, com a margem de 3 e 7%. E está tecnicamente empatado com França. Professora Lisete, do PSOL, e Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, tinham 2 e mantiveram, entre 0 e 4 com a margem de erro. Toninho Ferreira, do PSTU, Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, PRTB e Rogério Schecker, do Novo, estavam empatados com 1% e continuam assim. Com a margem, tem entre 0 e 3%. Brancos e nulos somavam 26%, agora 22%. Não souberam ou não responderam eram 11%, agora 8%. O candidato Edson Dorta, do PCO, não pontuou. O Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam. Na primeira pesquisa, 32% não votariam em João Dória, do PSDB. Agora são 33%, com a margem de erro entre 31% e 35%. Paulo Scaff, do MDB, não seria o escolhido por 21% dos eleitores. Agora por 23%. Com a margem de erro, o número varia de 21% a 25%. Não votariam em Luiz Marinho, do PT, 19% dos eleitores. Nesta pesquisa, são 24%, entre 22% e 26% com a margem de erro. Márcio França, do PSB, não teria o voto de 15%. E agora, de 17% dos entrevistados, considerando a margem de erro entre 15% e 19%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, não seria o escolhido por 14%. E agora, por 18%. Com a margem de erro, são entre 16% a 20%. Não votariam na professora Lisete, 11%, e agora 15%, entre 13% e 17%, de acordo com a margem de erro. Não escolheriam nenhum dos candidatos, 11%, e agora 9% dos entrevistados. Não souberam ou não responderam, 14%, agora 10%. Votariam em qualquer um, eram 3%, e agora são 4%. Foram realizadas 2.030 entrevistas entre os dias 4 e 6 de setembro em 60 municípios paulistas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E Paulo Scaff foi citado em um inquérito da Polícia Federal que investiga o repasse de dinheiro da Odebrecht para integrantes do MDB, o partido dele. A investigação encontrou indícios de que a campanha de Scaff, em 2014, recebeu parte desse valor. O inquérito foi encaminhado hoje ao Supremo Tribunal Federal. A PF investigou se políticos do MDB solicitaram 10 milhões de reais a executivos da Odebrecht durante um jantar no Palácio do Jaburu, em Brasília. E concluiu que, desse total,
5 milhões foram repassados para a primeira campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo por meio de Caixa 2. Marcelo Odebrecht, um dos delatores, contou que recebeu pedido de apoio a Paulo Scaff no valor de 6 milhões e que avisou ao próprio Scaff que a quantia era muito alta e que precisava de autorização para extrair os 6 milhões do total de 10 que já estavam sendo negociados com o partido. Outro delator, Fernando Migliaccio, disse que Paulo Scaff tinha o codinome de Tabule ou Kibe no departamento de propina da Odebrecht. O dinheiro teria sido repassado entre agosto e outubro de 2014. Paulo Scaff afirmou que todas as doações recebidas em 2014 foram legais e devidamente registradas no Tribunal Superior Eleitoral, o TCE. Já a defesa do presidente Temer disse que a conclusão do inquérito é um atentado contra a lógica e a cronologia dos fatos e que a investigação é perseguição ao presidente. O ministro Moreira Franco disse que não participou da reunião no Jaburu e que nada pediu a Odebrecht ou a outra empresa. A defesa do ministro Eliseu Padilha não quis comentar o inquérito. Bom, agora a gente vai ver por onde andam os candidatos ao governo do estado, na verdade, por onde eles passaram hoje de manhã. João Dória, do PSDB, foi ao litoral. Ele visitou a Nova Orla e o comércio do centro histórico de Itanhaém. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha na capital. O candidato visitou o Museu do Ipiranga. Luiz Marinho, do PT, participou do Grito dos Excluídos e gravou o programa eleitoral. Vamos com a nossa agenda de cultura e lazer agora. Oi, Evandro, boa tarde. Tudo bem? E aí, Fê? Feriado, o povo quer curtir, né? É, só na boa. Tem várias dicas para quem está em casa aproveitar esse fim de semana aí prolongado. Maravilha, Começar tempo falando aberto. de uma dica aí de Bauru. Olha só que legal essa, Evandro. Pelo Festival de Artes Cênicas, o FACE, amanhã tem o espetáculo Os 3 Sobreviventes de Hiroshima. Olha só. O título já explica, né? São 3 sobreviventes reais da bomba de Hiroshima, da Segunda Guerra, que vão subir ao palco para contar tudo o que eles passaram naquele momento, a vinda para o Brasil. Histórias muito bacanas que vão contribuir muito com todo mundo. Imperdível esse espetáculo. Amanhã, 8 horas da noite, no Teatro Municipal de Bauru, de graça. Você não pode perder. O que mais? E outra coisa que ninguém aqui da região pode perder é um festival que está rolando em Barra Bonita. Começou ontem e vai até domingo. Um dos maiores festivais de bandas cover do país é o Barra Rock Fest. São mais de 20 bandas que sobem ao palco. Tem Aerosmith, tem Metallica, tem Raul Seixas, tem Beatles, tem o U2, várias bandas para todos os gostos. Além disso, tem praça de alimentação com food truck para a galera se alimentar. Tem encontro de motos e aquele cenário maravilhoso do Rio Tietê para você curtir o seu fim de semana. Hoje está rolando, amanhã e domingo também, na Praça do Teleférico, em Barra Bonita, de graça para todo mundo da região aproveitar o Barra Rock Fest. Valeu, Fê! Obrigada, viu, Evandro? Rapidinho hoje, hein? Bom fim de semana e bom feriado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, no próximo bloco tem Alexandre Azanchi. A gente vai... Calma, deixa eu chegar, meu filho. Tudo bom? Já chegou chegando, então. E aí? É o seguinte, a gente vai falar de uma equipe de Fórmula 1 aqui é? de Bauru, que já está em Singapura, o Verdade. GP de Singapura de Fórmula 1. Você acredita nisso? É, que a gente vai mostrar daqui a pouco. ver. É. Então vamos ver o pessoal de Vai casa, ver essa então. história aí. Tá curioso É bem para ver. interessante. Fala lá, Fernando de Santa Cruz do Rio Pardo. Aqui é o Fernando, Sandra Vidinho Perto. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Olá, sou Sidney de Assis. E aí, Sidney? Parabéns pelo jornalismo e esporte da TV Tem. Vocês são profissionais. Obrigado. Evandro, você sabe onde que o Azanchi ficou craque no Par ou Ímpar? Foi do ingresso dele da TV Tem. Ele começou aqui por Assis. Eu que dei aula pra ele. Saiu bem o aluno, hein? Parabéns, abraço, tchau. Então me ajuda, Sidney. Manda umas aulas aí pra mim pra eu poder Essa foi surpresa concorrer à aqui. altura com a Zanchi. Grande, Sidney. Um grande abraço pra você. Valeu, vamos com Marília ao vivo. Tempo aberto em Marília, 25 graus, meio-dia e 25. A gente volta já. Vamos com esporte regional.
Tudo jóia? Boa tarde para vocês. É o seguinte, o GP de Singapura de Fórmula 1 é dia 16, semana que vem, mas tem uma equipe de Bauru que já está lá para a competição nesse fim de semana, tá jóia? Você vai entender na reportagem da Cristiane Payan e do Bob Rodrigues. Olá, eu sou Pedro Bonora, engenheiro de design. Eu sou Enzo Simão, diretor de marketing. Eu sou João Pedro, gerente de recursos da equipe. Eu sou Luciano Ferraz e sou gerente de projetos. Eu sou Samir, líder da equipe. Parece mais uma equipe de Fórmula 1 do que um grupo de estudantes. Na verdade, é uma equipe de estudantes. Para desenvolver um carrinho destes de miniatura da Fórmula 1, esses alunos tiveram que se dedicar bastante. Algo que já começa na escolha dos materiais e do projeto do carrinho no computador. A gente está trabalhando desde o dia 28 de fevereiro desse ano mesmo. A gente trabalhou por mais ou menos 2 meses e meio para a final nacional e a gente conseguiu o segundo colocado, o prêmio de carro mais veloz e de melhor espírito esportivo. Depois que o carrinho sai aqui do computador, ainda tem um longo processo para chegar até a pista. São muitos cálculos, muitos projetos, muitos testes. Eles já venceram a etapa nacional, ficaram em segundo lugar e agora estão indo representar o Brasil em Singapura. Eu acho que o mais legal é a gente conhecer uma nova cultura, conhecer gente de outros países e também estar lá, né, participar desse projeto, que a gente vai aprender muita coisa. É uma final mundial, então o padrão é muito mais exigente, muito mais alto, e a gente tem que se esforçar muito mais e trabalhar muito mais. Os horários, dá pra ver pelos horários, que agora a gente está trabalhando diariamente, o dia inteiro no Fórmula 1, para poder ter um ótimo resultado lá em Singapura, né? O carrinho praticamente voa. Só não voa por conta de um fio de nylon que segura ele à pista. O Mini Fórmula 1 atinge quase 100 km por hora. A gente conseguiu fazer o carrinho mais rápido do Brasil, de todas as competições que já aconteceram. E a gente viu que se a gente participasse na final mundial com aquele tempo, a gente seria o 10º carrinho mais rápido do mundo. Então, como a gente melhorou ainda mais, pode dar um resultado ainda muito melhor do que o antigo, a gente está com uma expectativa bem alta que o carrinho vai sair com um desempenho muito bom. Em Singapura, a equipe bauruense vai concorrer com equipes de vários países. Se vencer, vai receber o prêmio das mãos dos próprios pilotos da Fórmula 1 que vão disputar o GP de Singapura no dia 16. Desde 2014, o Francisco ajuda os alunos a desenvolverem os carrinhos. Cada ano tem uma turma diferente representando o colégio no F1 in Schools. E não existe fórmula para o sucesso. Cada ano, o desafio de desenvolver a melhor tecnologia se intensifica. Professores como eu acreditam em projetos desse tipo como um futuro da educação, aquela coisa fora da sala de aula, próximo da realidade mesmo, né? A gente fala fora da caixinha. É extremamente gratificante ver o quanto eles crescem num projeto desse. E não é para menos, né? O coração deve estar batendo bem rápido. Tá certo que eles já estão se acostumando com tanta velocidade. Como eu sou engenheiro, né? Eu já entrei nesse cargo, vamos dizer assim, porque o meu sonho é ser um engenheiro um dia. E a Fórmula 1, ela me estimulou a persistir nesse sonho, que um dia eu posso chegar lá. É uma coisa que eu desejo muito mesmo, que eu adoro participar desse projeto e ser engenheiro nele. Boa sorte para eles aí nessa competição. Tem Notícias vai ficando por aqui. Juízo. Tchau. Tudo de bom, aquele abraço. Tchau, tchau. Tem Notícias. Oferecimento. Certificado de Contribuição Hipersaúde. Adquira e contribua com o Hospital Amaral Carvalho. E Vestibular Unimar. Provas 21 de outubro. Inscreva-se unimar.br.